noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Caché, onde nós falamos de assuntos da vida com uma visão milenar judaica. Lechaim, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi! Hoje nosso tema é: e aí? Religião pode estragar um relacionamento? Bucha, Rabino Dani, bucha pra você. Sempre com agradecimento da BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa fazer o nosso podcast, levar conteúdo de primeira linha para vocês. Eu sou o Renato, Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre religião, Rabino. Pode ou não pode estragar um relacionamento? Bora lá, pode começar. Ai. Como sempre começo com esse ai, porque as questões sempre... É que não tem nenhuma fácil, não tem nenhuma fácil. Não tem. Eu vou te falar o que eu acho. Eu acho, de verdade, que é um papo, obviamente. Eu acho que religião autêntica nenhuma pode estragar o relacionamento. O que estraga o relacionamento é o pseudo-religioso. Que ele acha que ele é religioso e que ele aplica a religião de mau jeito, sem as instruções da própria religião. Eu não consigo entender... Não, assim, então o que acontece? Claro, a resposta é: sim, o cara ficou religioso, então está estragando o relacionamento dele. Na minha humilde opinião, essa pessoa está sendo mal instruída. Simplesmente ela não está seguindo à risca o que a religião diz. Porque se seguisse, o que a religião quer? O bem das pessoas, lá, e não o mal das pessoas. Então, o tema é bonito. Então, por isso que eu digo, a religião não tem como estragar um relacionamento. A religião vem para unir, a religião vem para o base para levar, mas o básico da religião é amar o próximo como a ti mesmo. Aliás, de quase todas, né? Essa fala é de todas as religiões. Porém, o religioso mal instruído, ou um religioso em primeira instância, porque quando a pessoa ela fica religioso, então ela acredita que ela está no caminho, e todo aquele que não segue o caminho dela... Acho que esse é o verdadeiro problema. Então, de novo, é isso que a religião está falando para fazer. Então, a pergunta é válida, a questão é super válida, é isso que a gente tem que abordar, porque a gente tem que saber como lidar com essa situação. A gente tem que sair daqui hoje, nesse Papo Caché, com uma resolução do que fazer. Porque o que acontece? Em muitos casais que se conheceram não religiosos, às vezes um começa a ser religioso, e aí começa a ter um conflito muito grande. Aí você fala, tá vendo? A religião destrói o casamento. Eu não acho que a religião em si tem como esse propósito de estragar um relacionamento. Não é ela que estraga. Não é uma religião que estraga. Ao contrário, eu acho que se seguíssemos o caminho da religião, eu acho que a gente estaria muito bem instruído. O problema é o novo religioso. Eu gosto de falar essa expressão novo religioso, porque a pessoa está acabando de conhecer a religião. Então ele está fascinado com aquilo. E ele não se contenta que ele apenas está fascinado, ele quer influenciar Deus e o mundo. E o pior, que ele vem com uma certa bagagem que ele acabou de descobrir, que ele não aceita mais a opinião dele próprio de um dia atrás, ou de algumas semanas atrás. E ele começa a forçar as demais pessoas a serem felizes, igual a ele encontrou o caminho, enquanto isso é um fardo desgraçado. Aí você vai falar, tá vendo? A religião destrói. A religião não manda ele fazer absolutamente nada disso. E é isso que a gente tem que abordar. Entendeu? A gente tem que abordar todas as cenas possíveis do relacionamento e a religião e como que deve ser. Nesse caso, vamos começar por esse caso. Estou aqui digerindo, porque eu acho que no fim nós vamos parar nas pessoas mais do que na religião. Essa que é a verdade. E não é meu próximo como a ti mesmo, que se você praticasse, você entenderia que o outro evoluiu para um lugar, ou resolveu seguir um caminho que você de repente ainda não seguiu. E vice-versa. Você já seguiu, e o que não seguiu, que ele tenha a paciência de deixar a pessoa ter a vida dela e conseguir conquistar o caminho dela também, né? Então, veja, eu vou te falar por experiência própria. Eu vou primeiro contar minha história, porque eu vivi isso. E eu fui mal instruído. Então,
quando eu uso essas expressões que eu estou usando aqui, eu não estou usando expressões que eu vi em livro. Eu estou falando de experiência própria. Entendeu? Eu tive, entendeu? Na minha fase adolescente, que eu fui conhecer a religião e eu fui estudar no Yeshiva, tudo, etc. Eu peguei a religião de tal maneira, por isso eu digo mal instruído, quer dizer, não teve pessoas que me orientaram da maneira que eu hoje sou capaz de orientar as pessoas que me procuram quando eu estava na minha formação. E o que aconteceu foi exatamente essas palavras que eu falei para você. E eu via o resultado que deu. Eu não venho de família ortodoxa, entendeu? Meu pai é aquele sefaradi tradicional, que cumpre as leis tradicional. Minha mãe era anti-religião, como já foi falado em alguns episódios aqui, etc. Minha mãe nunca foi a favor. E te digo mais, experiência. Quando meu pai casou com minha mãe, meu pai estava afastado da tradição do pai dele. Quer dizer, meu avô era muito mais tradicional do que meu pai. Meu pai acabou falecendo igual, tradicional, igual o meu avô. O pai dele. Mas ele, quando conheceu minha mãe, ele não era ortodoxo. É por isso que minha mãe casou com ele. No decorrer dos anos, meu pai começou a subir, minha mãe ficou desesperada. Entendeu? Porque eu não casei com um homem assim, entendeu? E de repente, o relacionamento, você vai falar para outra religião, está destruindo um casamento. Mas hoje eu vejo que meu pai também não foi instruído de como chegar lá, Como lidar com de isso. como lidar com essa situação. Mas eu não posso falar pelo meu pai, no relacionamento, e muito pelo respeito dos dois que não se encontram mais aqui entre nós. Então, eu não estou aqui para julgá-los Sim, sim. e nem apontar, apesar de, sim, trazer à mesa conflitos que a gente sabe que ocorreram de fato, existiram né? no relacionamento. O que eu posso dizer é na minha trajetória. Porque quando eu comecei a ficar religioso, eu comecei a chegar em casa e exigir que a minha mãe seguisse a minha nova doutrina. Então, eu vou lhe trazer um exemplo. Shabbat, dia de sábado judaico, que a gente guarda muitas coisas, muitas restrições, entre elas não mexe na eletricidade, não sobe de elevador, sobe de escada, não acende luz, etc., não assiste televisão. Não tem, um etc. monte de coisa, né? Não um monte de coisa. Não, um monte de coisa. Então eu lembro que quando eu cheguei em casa, numa das voltas da sinagoga eu cheguei em casa e eu escutei, imagina, olha o ponto que tem. Eu escutei a televisão que estava na sala tocando, Ligado. eu bati a porta, minha mãe falou, pois não, quem é a portada? Falou, entra. Eu falei, enquanto a televisão está acesa, eu não entro. Ela falou, dorme na escada, desgraçado, essa casa é minha. Quer dizer, de repente veio, desculpa a expressão, penteiro. Exato. O cara vem aqui Pirralho. na minha casa, Exatamente. vem me falar o que eu tenho que cumprir em nome da religião. Quer dizer o quê? O que eu estava fazendo com a alma da minha mãe, que não teve oportunidade de estudar religião? Eu estava gerando raiva dela contra a religião, Claro. que de fato ela Sim. ficou. Exato. Agora, isso é que a religião quer? Será que eu me perguntei se era isso que a religião quer? Como não? A religião quer que a gente cumpra os preceitos. A religião quer que a gente cumpra os preceitos? Não, mas ó, de novo, a religião quer que você cumpra os preceitos. Essa eu acho que é a parte crucial da história toda. Você, Veja, a religião quer que o povo cumpra os preceitos. Claro, claro. Agora, mas eu tem digo- meios. Tem meios. Então, por exemplo, eu vou te contar um caso. Isso aqui eu estou contando comigo. Depois eu vou te contar qual que foi a virada, porque é importante dizer aonde que mora a virada. Por isso que eu vou te dizer. Por isso que quando começou hoje o Papo Caché, eu estava falando, não é a religião que afasta o que quebra relacionamento. Eu acho que é o religioso mal instruído Concordo. que quebra relacionamento. E eu concordo. E eu vou mostrar o outro lado da história já já. Teve um casal, por exemplo, que o homem escreveu uma carta por ela. Eles se conheceram, obviamente, no arte religioso, e o homem estava assumindo compromissos religiosos. Ele escreve para o Rebbe, ele falou, olha, estou assumindo certos compromissos que vai exigir certos comportamentos, aprimoramentos no judaísmo, inclusive para minha mulher. Então o Rebbe respondeu para ele o seguinte, olha, você quer aprimorar o teu judaísmo, que seja nas suas contas, não na conta dos outros. Isso.
É isso que eu tô falando, eu tô nesse lugar. Eu tô acompanhando esse raciocínio, eu concordo com ele plenamente, mas segue, vamos em frente. Quero Então, ver. isso é importante a gente saber. Quer dizer, começa, você quer aprimorar o teu judaísmo, começa com coisas que mexam com você e não com os outros. Exato, exato. Tem tanta coisa que você pode aprimorar. Vai aprimorando nesses assuntos que não vai interferir no teu relacionamento com o outro. Exato. De novo, não estamos falando que você não deve fazer, ou qual que é o propósito de todo e qualquer rabino, de todo e qualquer religioso, etc., é instruir o povo e fazer com que as pessoas amem a conduta que você está chegando, tá certo? E isso só acontece quando as pessoas vão ver que aquilo é gostoso, que aquilo vale a pena, que aquilo... Faz sentido pra ela, tem que fazer sentido pra ela. Porque senão vira um peso, E vira não um fazer fardo, virar raiva. Se não- virou raiva, acabou. e não fazer virar raiva. Exato. Então, isso estava acontecendo na minha casa. Qual que foi a mudança? Isso, quer dizer, eu estava estudando e era um caos, era muito ruim, entendeu? Porque era briga constante. Claro. Então eu criei uma... Minha mãe já não gostava, ela ficou muito mais desgostosa, entendeu? Com a religião, porque tá vendo que um filho tá exigindo... "Ah, que isso, cara?" Não, e ela já tinha uma visão contrária, né? Ela já não era a favor. Quer Sim. dizer, você ainda colocar isso, impor isso nela, só piora. Sim, porque eu moro aqui, não sei o que. Ela falou, Só piora. na escada, você não... Falou, olha, vocês não vão comer. Vocês não vão comer aqui, por exemplo, porque no Shabbat, não coisa... Não tem comida para vocês. Aqui a gente aquece, vai comer frio se quiser. Acabou. Nunca teve, entendeu? Na minha casa. E cada vez que a gente ficava mais religioso, mais chato a gente era. Não, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Agora tem que fazer mais isso, mais. Eu já não fazia o primeiro, você Exatamente. está vendo com um pacote de ideias. Exatamente. Você já era chato, agora você é uma mala sem alça. E o pior foi que de lá eu fui estudar em Israel e de lá eu fui para Nova York. Quando eu voltei de Nova York, em que eu voltei com uma filosofia completamente diferente do judaísmo que eu comecei a ser instruído, porque lá eu conheci o Hassidismo a fundo e as ideias do movimento Chabad em particular e as ideias do líder da geração, o Rebbe, de uma maneira mais singular e para mim é o que eu estava estudando e conhecer um novo mundo. Aí aparentemente eu voltei muito mais religioso, paletó e chapéu, etc. Pode imaginar a primeira vez que eu entrei em casa assim. Minha mãe falou, não. E teu pai? E teu pai? Não, meu pai falou, tá bom, alguém vai seguir o caminho do meu avô, do meu pai, quem sabe? Quer dizer, meu pai estava assim, receoso. E a tua mãe entrou em pânico. Minha mãe entrou em pânico e falou, não, cara, o cara já era chato. Falsava essa. Só faltava essa. Mas eu voltei com outra cabeça. Então eu lembro que era no início de uma semana, só para te contar o caso. Era no início de uma semana e eu voltei. Minha mãe estava assistindo televisão, eu sentei do lado dela, estava vendo novela, falei, vou ver junto com você. Minha mãe falou, pô, religioso é esse que está sentado no sofá vendo a novela com... Não era o Shabbat, mas tudo bem, mas eu sentei com ela. Não é também uma coisa judaica, sentar e ver televisão. Mas eu fiquei, tô com a minha mãe, tô uma semana, não sei o quê, estava lá, ela achou estranho, abraçadinha, começou a achar. Tudo bem, ela levantou uma hora e minha mãe, quem a conheceu, era uma loiraça que ia toda semana no oficial fazer o cabelo. Sabe aquela mulher vaidosa que não sei o quê, babá. Aí minha mãe chegou, levantou e disse, eu tô indo pro shopping. Falei, posso ir com você? Ela olhou, pro shopping. O cara tá com alguma coisa. Ela vai fazer. Eu tava com ela, falei, pô, eu tava diferente, obviamente, já dava pra ver que no meu relacionamento com ela tava bem diferente. Eu falei, tá bom, olha ali, eu tô saindo. Eu fui lá, peguei paletó e chapéu. Falei, onde você vai com isso? Você vai rezar, a gente tá indo pro shopping. Eu falei, não, a gente anda assim. Minha mãe falou, anda como você quiser, tá bom. Eu fui com ela, eu obviamente eu tava com a minha mãe, eu tava com mão dadas com a minha mãe. Aí minha mãe começa a rir no shopping. Eu falei, o que você tá rindo, mãe? Ela falou, pela primeira vez que eu ando no shopping, que estão olhando mais pra você do que pra mim. Olha, mas Você é muito do outro mundo. Em vez de olhar pra ela, tá todo mundo olhando com que essa loira tá andando, o cara maluco, chapéu, paletó, o cara dos anos 50. E ela gostou muito que eu tava, fui pra casa, não sabe, putz, chegou o fim de semana, a quinta-feira, deu um relacionamento muito bom. Vamos pra feira, vamos pra minha amiga, vamos conversar com as filhas dela. Aí, ela começou a ver que minha cabeça tinha mudado. Tinha mudado de relacionamento com ela, foi muito amor, foi amoroso, foi aproximação, assim, e eu nada, exigindo absolutamente nada, não querendo absolutamente nada em troca. Numa quinta-feira, ela me pergunta, como é que vocês fazem para comer comida kasher no Shabbat quente? Eu falei, relaxa, mãe, relaxa, esquece. Ela falou, não, mas eu quero saber como é que é. Eu falei, mas pra quê? A gente tá bem, a gente come frio, fica na tua, né?
E meu irmão. Mas meu irmão não tinha ido para Nova York. Meu irmão continuou com a filosofia primordial. E eu estava com uma filosofia nova. Mas me fala como é que é. Falei, não, você deixa na panela, na sexta-feira, deixa... Né? Falou, e se ficar com pouca água, vai queimar a comida? Falei, a próxima semana coloca mais água. E se tiver mais água, vai ficar aguada. Eu falei, uma hora você acerta, pô. Tem que testar, uma hora você acerta. Mas relaxa, nós não queremos nada, não sei. Não, fica tranquilo, não, mas não vou fazer. Tá bom de boa. Sexta-feira de noite, estamos jantando. Aí minha mãe vem e fala o seguinte, vocês dois aí, religiosos, vocês, a gente é 4 filhos, 2 não e 2 sim. Falou, vocês dois aí, vocês vão poder comer aí o prato do negócio? Porque ficou na chapa, eu tô fazendo experiência. Eu fui abrir um sorriso de orelha a orelha, meu irmão ficou louco. Claro, meu irmão ficou louco, porque eu tava estudando fora. Você conseguiu ele. Meu irmão tá me vendo aqui, meu irmão mais velho, ele falou assim, esse pirralho, quando vem você faz pra ele, pra mim não. Ele falou, exatamente, você vai comer por causa do pirralho. Sabe por quê? Porque ele não me pediu. E você não para de me encher o saco. Que ótimo. Aí você vê, o que acontece? É isso aí. É o religioso ou é a religião que estraga? É religioso. Então, por quê? O pseudo-religioso, que ele acha que ele está fazendo a coisa certa, ele não foi instruído de como agir. E não adianta, cara. A gente está numa geração, a geração atual, a gente deve educá-las com amor. Entendeu? Acabou aquela geração que era pro castigo de palmatória. Não tem mais isso. Verdade. Mas antigamente, não muito longe. Mas você sabe que eu acho também dele ter um pouco da maturidade do religioso, vamos falar assim. Tudo bem, seu irmão já estava mais velho e tudo mais, e estava reclamando que você... Mas era mais uma rixa entre irmãos, vamos ser honestos. Sim. Porque para ele também, comer aquela comida fria já estava tudo bem. Ele já tinha se acostumado com aquilo, estava tudo no lugar dele. Eu acho que o grande segredo dessa história toda é igual... Vou dar o exemplo do futebol de novo. Jogador que já está mais velho, o cara não fica correndo no campo que nem o débil mental. Ele acha os lugares estratégicos que ele vai ficar e ele joga melhor do que o que corre sem parar às vezes, porque ele realmente sabe onde ficar no campo. Eu acho que o que acontece com a vinda de um pouquinho de maturidade até religiosa ou da cabeça da pessoa, e principalmente quando você tem relacionamentos que nasceram onde as pessoas não tinham essa religiosidade, é que aquele cara que ficou mais religioso, ou ela que ficou mais religiosa e que foram andando nesse caminho, eles têm que aceitar que é um movimento dele, pessoal. Não é um movimento das duas pessoas. É um movimento dele. Ele tem direito de evoluir, e aí eu falo da minha experiência de vida. Eu evoluí, eu acredito que isso é uma evolução também. Enfim, nós achamos, né? Que a gente, quem segue o judaísmo acredita que a gente tem uma evolução espiritual se você vai ficando cumprindo mais mitzvot. Então que são as nossas obrigações judaicas. Então assim, quando eu fui ficando mais religioso, e agora, literalmente agora, nos últimos anos, eu cheguei à conclusão que essa é uma opção minha. Isso sou eu. Agora, se eu quiser exigir isso da outra pessoa, cara, bem provavelmente eu vou destruir meu relacionamento. Porque também eu vou te ser honesto, e você sabe bem disso. Eu ainda não sou aquele religioso capa preta, então também não posso namorar com uma pessoa capa preta ou casar com outra, e também não sou um não religioso, que também não dá para ficar com uma pessoa. Então, onde eu me poria? Olha a complicação que eu me arrumei. Eu estou no meio do caminho e as pessoas, eu vou exigir que a pessoa vá para o mesmo lugar, sendo que... Eu vou te falar. É complexo. Isso que você falou. É complexo, aceita para si. Por isso, E só pede para a pessoa respeito. Respeita minha comida de Shabbat, fria ou quente. Respeita, eu vou comer assim. E não exige do outro. Mas Exato. vou te falar, isso que você falou é uma coisa importante da gente falar aqui. Quando você vai casar, quando você procura alguém para casar, então a primeira coisa que você tem que saber, tá certo? É que ambas as partes têm que saber qual que é o teu objetivo e o objetivo dela. Não precisa ser igual, né? Dois advogados, com advogado, dentista, doutor, cada um tem os seus goals para chegar. Você tem que respeitar o goal daquela pessoa que ela está chegando. Isso. Se você respeita o goal dela, etc., você já sabe que cada um tem um certo objetivo. E você vai fazer de tudo para que o outro alcance o objetivo dela. Você vai respeitar, mas é isso que você quer, eu vou te apoiar. Entendeu? Se é isso que você quer, eu vou te apoiar. Você está aí. Tá? É esse o relacionamento? Você tem esse respeito no relacionamento? A gente falou disso, né? Respeito. Se tem esse respeito, está muito bom. Existe uma expressão que a gente diz o seguinte. A gente tem que estar lendo, no relacionamento, a gente tem que estar lendo o mesmo livro. Não precisa estar na mesma página. Não precisa estar na mesma página. A gente precisa ter ideais juntos. Obviamente com objetivos. Eu acho que aqui você falou.
ideais. Então, Não a mesma vida, não do mesmo jeito, não 100% igual. Não. Isso é uma idiotice. Não. Isso é uma idiotice. Pessoas são diferentes. Seres são humanos são diferentes. porém, em contrapartida, agora vamos ver um outro caso. Isso quer dizer quando você está criando alguém e as pessoas basicamente têm uma certa relação, um relacionamento meio que parecido, se bem que cada um tem um objetivo diferente, tá tudo bem. E eu vou apoiar o teu objetivo, você apoia o meu objetivo, vamos seguir junto. O importante é eu ser feliz e você ser feliz, e a gente tá juntos, respeitando um ao outro. Quando eles estão no mesmo sentido, em questão de comportamento, entre aspas, religioso, não importa o nível, sim, não, totalmente zero, metade, então, não, tá tudo bem, tá tudo bonito. Tudo legal. O que acontece agora, vamos supor, de alguém que ele chega e fala o seguinte: olha, eu encontrei alguém linda e maravilhosa, gostei muito dela, ela gostou muito de mim, eu sou religioso, ela não. Mas ela está pronta. Ela está pronta para poder aprender a religião, etc. Lá. O que você acha de a gente casar? Porque ela está pronta em aprender. Então, uma vez aconteceu isso, o Rebbe respondeu, falou uma coisa muito forte. Ele falou: presta atenção, mulher não é aluna e casa não é classe, não é cursinho. Não vai funcionar. Você tem que casar com alguém que você entende quem ela é agora, e não com o que ela vai se tornar. A gente não deve casar com alguém que vai se tornar nunca. Isso aqui é muito importante dizer. Fato. Por mais que ela prometa com tudo que ela vai se aproximar da religião, ela nunca viveu a religião. Pode ser que ela vai ver a religião e vai odiar a religião. Pode ser que você não vai ser a pessoa certa para instruir. Agora, quem falou que você é o professor? Onde que você viu que o relacionamento entre marido e mulher é professor e aluno? Muito complexo isso. E eu acho que tem uma coisa também do combinado. Hoje fui numa reunião, hoje a gente falou bastante sobre isso, sobre combinados. Porque tem uma coisa primordial na relação do ser humano, é aquilo que a gente combina entre nós, que tem que ser uma verdade absoluta. A gente tem que combinar, apertar a mão, e isso tem que estar valendo, né? Então, eu acho que esse negócio de querer ensinar é muito complexo, isso aqui realmente é muito complexo. Até porque, vamos ser honestos, de repente você vai ensinar e a pessoa não vai gostar, não vai ter habilidade, não vai ter tesão, não vai ter nada, não vai querer, não vai estar nessa. Por mais que as promessas E acontecem as promessas porque a gente ama, a gente pensa que o mundo é meu love, meu amor. Calma aí, senta a poeira aí, vamos porque os dias vão andar, né? Os dias vão andar, a vida vai andar. Não é a tua realidade. Isso. E a tua realidade. Então não casa esperando, tem expectativa. E na minha opinião, o combinado deveria ser, o que a gente falou já aqui, eu te respeito, você me respeita. Nós vamos dar com esse respeito, vamos dar a mão um pro outro, que nós vamos se respeitar. A gente vai se respeitar, você do seu jeito e eu do meu jeito. E isso é muito difícil, Dani. Por quê? Porque você falar isso sem parar, o maior inimigo do ser humano é o ego. O maior inimigo do ser humano. Você é o centro do universo, e se a pessoa não faz do seu jeito, acabou. O mundo já acabou, né? O relacionamento já acabou porque não é do seu jeito. E a verdade é que em duas pessoas não tem só o seu jeito. Tem o seu jeito, tem o jeito da outra pessoa. Tem a sua religião, a religião da outra pessoa. Tem as suas crenças e a crença da outra pessoa. Eu acho, essa pergunta para mim, se religião pode estragar um relacionamento, eu acho que pode, minha opinião aqui, pensando, se duas pessoas pegam dois caminhos muito diferentes religiosos, eles não eram nada. Então a gente não é nada, de repente um toca o caminho, sei lá, do judaísmo, outro do budismo. Ou pega, aí eu acho que pode dar um nó. Mas é porque eu acho que dá um nó, porque eu acho que a pessoa não vai viver o que na casa dela, né? O cara tem que ser muito aberto para conseguir viver duas realidades religiosas. Religiosas. Não vai dar certo. Aí eu acho realmente muito difícil. Aí eu acho muito certas normas que para você cumprir, entendeu? Vai de encontro com a outra do cônjuge. Por isso a gente fala, quando a gente se trata de relacionamento, a pergunta é precisa sobre a religião, se pode... Um relacionamento sadio é um relacionamento onde pessoas estão no mesmo nível. Estão no mesmo nível. Não, minimamente mais fácil, né? Estão lendo o mesmo livro, não estão na mesma página. Sim. Mas sabe, o caminho é esse. A gente tem esse caminho, esse caminho nosso, tá bom. Então, a gente chegou a falar, acho que em algum dos nossos podcasts, é o seguinte, o
carro-chefe. Quer dizer, tem coisas no relacionamento, talvez a gente não falou, coisas no relacionamento, e quando duas pessoas eles estão se encontrando, tem certas coisas que eles vão chegar à conclusão, isso a gente não pode mexer. Tá? É tipo, por exemplo, a traição. Então vamos supor, um é o outro, e os dois vão chegar e falar, traição? Não. Não. Ok? Não. Traição não. Ok, pessoa, tá, tá bom. Então, eu tô falando, existe, para você ter um relacionamento sadio, tem certas coisas que aqui são coisas primordiais, Não negociáveis. não negociáveis, que é o alicerce do casamento. Isso, não negociáveis. Alicerce, não negociáveis. Então, por exemplo, então falando aqui num casal, né, no casal, eventualmente, judaico, então eles vão falar o seguinte, calma aí, nós vamos educar nossos filhos como? Dentro da religião judaica? Sim. Eles vão estudar no colégio judeu? Sim. Eles vão querer casar entre nós? Sim. São coisas, né? O que a gente vai ser caché? Só dentro de casa. Não fora de casa. Só peixe, só carne, só leite. Leite não. Carne sim. Basicão. O basicão, se eles... Ó, isso aqui a gente não vai mexer. Não mexer. O resto, meu amigo, você é Colgate ou Colinos? Mas aí eu vou te falar bem a verdade. Isso aí, o certo mesmo. Eu vou falar uma coisa que é meio piada, mas é verdade. Esse acordo... vai. Devia assinar em cartório. Sim. Assinar, registrar em cartório, cada um guardar uma via. Sim. Porque isso aí vai esquecer, viu? Amanhã vai falar, eu falei que podia cachê em casa, não era, você me entendeu mal. Você me entendeu mal. Concordo com você. Entendeu? Então, tipo, isso aqui devia ser um documento registrado em cartório, pra nunca mais esquecer. Porque... É óbvio, uma coisa é óbvia. Uma coisa óbvia e clara que eu acho que todos os ouvintes vão concordar com a gente. Quando você sai de um princípio de um relacionamento entre duas pessoas que tem a mesma dogma a seguir, as mesmas leis a seguir, por força maior, então você já sai com um pré-requisito que Deus mandou. Claro. Então tem muito mais chances, entre aspas, daquele casamento durar mais. Pode ter divórcio, claro que pode ter divórcio, mas pode ser que o cara não cumpre ou falhe numa coisa que é básica. Claro. Mas quando você já sai de uma coisa... Por exemplo, eu casei com a minha esposa é religiosa, eu sou religioso. Não tem discussão, você vai ter carne, cachaça, você não vai ter Eu carne, já cachaça. cansei de falar, repito quantas vezes você quiser. Casamento entre religiosos é muito mais fácil do que o casamento entre civis, que eu chamo de civis, os não religiosos. É muito mais fácil, porque você já sabe o que você quer. Você não vai discutir recriação de filhos, você não vai discutir a comida da tua casa, você não vai discutir shabat ou não shabat, você não vai fé, você não vai discutir que livro vocês vão ler, você não vai discutir, cara, tudo isso. Daí o que você tem que gostar de verdade? Aliás, acho que a gente já falou isso aqui. O que você tem que gostar de verdade, Dani? Só da pessoa. É tão mais fácil, velho. Imagina você ter que olhar pra uma pessoa e falar, olha, eu só preciso saber se eu gosto dela ou não. Dela, pessoa. Sim. Não costumes. Porque isso não já de pensar. está aparecendo. Não, é muito mais fácil. É tipo, muito mais fácil. Não somente isso. Assim, eu diria assim. O que é, tudo bem. Agora você pega duas pessoas que não são totalmente, também, vamos dizer assim, tudo bem. O problema maior, eu te falo, o problema maior mesmo, é o cara que não é totalmente. Então, pega uma escala de 0 a 100, tá bom? Se você é 100, todo mundo, aquele que é 100, pronto, você encontrou teu grupinho, é Eu lá, falei de mim. é tudo lá. Isso. Agora, quando você tem a tua religião, é tua, cara, é tua particular, única e exclusiva. Isso eu faço, aquilo eu não faço. Como você chegou a esses parâmetros do que você faz e do que você não faz? Porque é a minha realidade hoje. Tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço. Vai achar um outro que está no Exato. mesmo nível que você. Exato, difícil. Isso é muito difícil, porque aí torna-se posso uma te falar- religião independente. E posso então, falar é muito mais difícil. Isso Muito mais que você falou, por exemplo. Sem Vamos usar como exemplo o judaísmo, a gente tem que usar o judaísmo porque é a nossa base. Então a gente sabe falar. Do assunto a gente não sabe falar, mas da nossa a gente sabe. Mas você pega uma pessoa, tá por exemplo, uma ligação religiosa bem baixa, e o outro já tá, vamos supor, no meio do caminho. Aí vamos supor que nem eu uso o tzitzit, que é a nossa roupa de baixo, a gente põe roupa de baixo com franjas e tal, eu uso o tzitzit, beleza. Aí uma pessoa que tá no começo e olha você de tzitzit e fala, você é maluco, precisa usar esse negócio, que ridículo. Ela também é judia. Sim, Ela também é judia. sim. Ela não tá vendo um alien, ela tá vendo uma coisa que ela já viu a vida inteira. Rabino usando com isso lá de fora, todo mundo sabe que existe. Sim. Aí ela, quem está usando isso? Então, quer dizer, é uma discussão que aí eu vou concordar com você, que das duas uma. Ou se respeita o nível de cada um, onde cada um está, e aí você tem que respeitar de verdade, não de mentira, em vez de eu tirar sarro, porque, sabe o que eu falo? Eu falo assim, entre mulher e homem, tem uma questão muito boa para falar sobre isso, um exemplo. Eu falo assim, você não precisa entender por que eu gosto de futebol, e eu não preciso entender por que você gosta de maquiagem. Ponto final, você vai entrar comprar maquiagem, maravilhoso. Quando tiver o jogo rolando, eu vou me matar. Deixa eu me matar e eu deixo você comprar maquiagem. A gente não precisa se entender.
Respeita. Respeita. Respeita isso. Respeita. Não concordo, mas respeita. Isso, então. Se um anda de sítio e o outro não acha legal, respeita. Se um gosta de comer, respeita. Se a gente conseguisse respeitar, facilitaria. Agora, fato, estando no mesmo nível, É uma coisa bem mais fácil. aí nem tem o que falar. É uma paz muito mais frequente, vamos dizer assim. É raro, quer dizer, existe, obviamente. Não existe casal 20 é coisa de Hollywood, não existe as pessoas que pensam igual, sempre vai ter conflito entre uma pessoa e outra, é fato, entendeu? Mas quando você sai de um princípio igual, então você tem muito mais chances do teu dia ser muito mais harmonioso, da tua vida ser muito mais em paz, entendeu? Porque os conflitos que vão existir são pequenos, de acordo com... Mas eu acho, assim, vamos falar aqui de uma situação real, que eu acho que é isso que colocaram, porque a gente está seguindo uma pauta de uma pessoa que perguntou se religião atrapalhava relacionamento. Mas na verdade, assim, duas pessoas que se encontram no mesmo nível, então vamos falar que elas se encontraram e elas tinham pouco judaísmo. Pouco não, são judias, mas seguem pouca coisa, algumas coisas, seguem só aquilo. E alguém evolui. Alguém está evoluindo dentro do judaísmo e a outra não está evoluindo dentro do judaísmo. Pode acontecer? Pode. Pode. Aliás, acontece. Acontece um monte isso. Acontece. Ou a mulher vai, ou o homem vai. E né? dá divórcio. Você sabe que a minha área é divórcio e dá divórcio. Eu já vi. Dá, pode Claro. dar. Quando dá? Quando o cara é mal instruído. Aí você fala que a religião estragou. De novo, a opção do religioso, que quer forçar o outro. Ele não tem direito de Isso. forçar o outro. Isso. Ele não tem direito de forçar o outro. Sabe o que ele tem que fazer? Começar a ser religioso enquanto não tanja o outro. Deixa o outro ver que ele é. Isso. Eu ia dar o exemplo da tua mãe com a comida do Shabat. Você começou a comida do Shabat e ela comeu a comida dela. Acabou. Deixa ela em paz, meu. Acabou. Eu vou te dizer mais. Quando eu sigo, eu quero ser religioso, então eu vou pegar coisas que eu posso aprimorar como o Rebbe instruiu, sem ferir o outro. Não seja religioso nas costas dos outros. Não pode. Então você quis seguir, o outro não está seguindo. Enquanto a outra vê que você está seguindo e você está feliz e você não atrapalha ela, cara, tem grandes chances dela começar devagarzinho a entrar. Não, eu acho que Sim ou não? é a história da tua mãe. Nós vamos voltar na tua mãe. De novo? Se você respeitar, pode ser que ela vai querer fazer uma comida de Shabat. Sabe o que a minha mãe fez? Sabe o que a minha mãe fez? Fez a comida de Shabat pra mim. Sabe o que depois ela fez? Começou a me levar para as amigas dela. Ah, por que você não manda uma carta pro Rebbe? Isso. Ah, vamos, ó, vem a mezuzá, meu filho vem a mezuzá, deixa ele ver. Sabe porque minha mãe tá falando isso? Você sabe o que eu encarta acho? essa bem? Eu acho que esse E eu respeito... nunca falei nada pra ela. Mas eu acho que tem que... Eu acho que o mais difícil aqui é o ponto do respeito mútuo. Claro. Porém, também tem o respeito do menos pro mais e tem o respeito do mais pro menos. Sim. Então você tá falando do mais pro menos, mas o menos pro mais também tem que saber respeitar. Claro. Deixa ele. Claro, deixa. A escolha da pessoa, deixa ela vai seguir naquele caminho e eu vou junto, vou aqui quietinho no meu canto aqui, Presta do atenção. lado. O que acontece? O que acontece é o seguinte, o que acontece de verdade na real. Existe um pré-conceito de toda pessoa que não é religiosa. Quando observa o religioso, vê o religioso Como um alien, meu. não só como alien, como uma pessoa possessiva, como uma pessoa que ela se acha maior que ela e que vê ele como um pecador que não presta diante de Deus. Verdade. Esta é a primeira reação. É verdade. É verdade, eu concordo com você, é verdade. E isto é um grande problema. Não, você vê como um rabino, eu vejo como um dia a dia. É verdade. Eu sei disso. Eu sei que é verdade. E na verdade, não é a verdade. Porque eu não olho o outro como. Eu não olho o outro. Mas eu aí como você mesmo negócio. falou, tem que tomar cuidado com o jeito como o religioso age, porque também tem Isso, religioso que não faz isso. Mas não é religião. Só pecadora. Isso não é Senhor, religioso. não. Isso não é religião. Isso é religioso. Por isso que eu falei que todo Sim. o problema do relacionamento, eu fui preciso logo no início do Papo Café. Religião estraga relacionamento? Não, religião não. A verdadeira religião, você quer seguir a verdadeira religião? Não. O religioso, o pseudo-religioso, sim. Mas por que eu estou te falando isso? Aquilo que você falou. Tem que ser dos dois caminhos. Porque enquanto eu chego religioso, minha mãe já se acha inferior porque eu estou obrigando ela a fazer, né? De repente eu não estou achando ela inferior. De repente eu estou indo com ela, eu estou fazendo ela se achar mãe, mesmo de um cara diferente, porque pô, ele mudou esse cara. Ele não está mais exigindo. Isso. Ele está amoroso. Você sabe, ele está falando de conversa boa, etc. Não me pede nada. Pô, eu vou começar a ceder para ele, sem eu pedir nada. Eu acho que aqui você está levando o lugar talvez mais importante da história. Se você casou com uma pessoa, existe amor. Ponto. Você não iria casar com aquela pessoa. Senão você é louco, sério. Você é louco. Exatamente. Mas supostamente, se existe amor, e você está com aquela pessoa por amor, as mudanças que acontecem no caminho precisam ser vistas minimamente com amor. Pode virar um problema? Pode. Mesmo com amor? Pode. Vou ser honesto que pode? Pode. Sim. Tudo bem, ok.
Mas não vamos levar ainda para esse lado. Vamos levar para o lado que tem amor de fato. Vamos levar para o lado que a pessoa está mudando, alguém está mudando no relacionamento, e você tem que olhar aquilo com amor. E quem está mudando também tem que olhar aquilo com amor. Porque não é porque você está andando que outra pessoa tem que andar atrás de você. Acho que, Dani, isso caberia para dinheiro, isso caberia para conhecimento, isso não é só religião. Então, assim, a gente casa num nível financeiro que os dois estão lá meio perrenguento. Aí, de repente, um começa a ganhar grana, o outro não ganha grana. Aí o outro começa a falar, você é uma puta de um duro, você é um derrotado da vida. E o outro, você fica se achando que você tem dinheiro. Valeria da mesma maneira. Porque se você tiver amor, o dinheiro que você está ganhando é para tua família. Se o outro não está ganhando, ótimo. E se o dinheiro veio da mulher, ótimo. Se veio do homem, ótimo. Isso não importa. É um casal. Você está lutando juntos. Sim. Então, nesta da luta juntos, eu acho que se vem uma religiosidade para cima de uma das pessoas, e você olhar com amor, tem que olhar com amor. O que você está falando? O religioso tem que olhar com amor o que não veio. E o que está lá naquele lugar tem que olhar com amor o que está indo. E beleza. Só tem um único problema aqui de todo esse relacionamento, e vamos ser sinceros, e isso é uma verdade que a gente não pode deixar de abordar, e é sincero isso. Falamos que o religioso ele tem que subir nas costas do outro. Acontece que quando o religioso ele está ainda no caminho dele, vai ter alguém que vai ter que ceder, e normalmente quem vai ter que ceder, infelizmente, é o não religioso. Isso eu entendo por quê. Mesmo que eu estou sendo religioso para mim mesmo, eu estou deixando de sair com ela para onde a gente saía. Então, ela está sentindo, de repente, olha, você com essa nova conduta está me deixando, eu estou me prejudicando. Porque a gente não faz mais aquelas coisas que a gente fazia. Você não me tira para dançar, negócio. A gente não vai mais para o cinema, a gente não vai mais comer. A gente não vai mais comer carne, não vai comer frutos do mar, não vai não sei o que. Eu acho que o ortodoxo, se chegar na ortodoxia, também de qualquer religião, sim. complica. Então, complica. Aí Agora, realmente complica. se existe uma mulher que realmente ama o outro, que não é só. Estou falando também. Estou falando aqui no caso desse homem que subiu. Sim. Ou vice-versa. Se você ama o outro e você foca na felicidade dele, porque ele estando feliz, você está feliz, isso é o nível máximo de amor que pode ter, porque ele ama o outro, tudo bem. Mas ele que está indo para a ortodoxia também precisa conseguir fazer com o amor fazer ela estar feliz. Isso. Não, e aí na ortodoxia vira um problema. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu fosse, eu vou te falar de novo no relacionamento entre eu e minha mãe. Aqui é um exemplo muito bom. Enquanto eu era o carro-chefe na minha cabeça e queria forçar ela para lá, não vai dar certo. De repente eu coloquei ela, comecei a respeitar ela. E ela começou a ver, de verdade isso aconteceu, ela começou a ver. Primeiro ela achou que a busca da minha religião era falso, não precisava, era loucura. Não vai durar, coisa de um moleque, logo ele vai cair na real. Entendeu? E tem tudo que você me ofereceu uma loja de eletrônica para me tocar carro do ano, para me ficar larga essas besteiras todas, você é louco, filho, acorda. Mas, o que acontece? Isso que ela quer, por quê? Porque é o amor de mãe. A mãe acha que eu estou realmente pirada, entendeu? Acho que foi lavagem cerebral, pois não é assim, ele foi criado, ele já foi normal um dia, essa criança, ele já foi normal um dia. Isso é ótimo. É ótimo, não, mas é verdade, às vezes eu falo para as pessoas perguntam assim, e aí, como é que é, como é que é, eu falo, olha, quando eu era normal, eu fazia, mas agora, isso acontece muito, por exemplo, quando a gente anda, a gente está, enfim, academia, qualquer lugar, você mais vai cumprimentar alguém, a gente não cumprimenta, a gente não... Então, mas a pessoa, me desculpa, eu falo, que desculpa eu, normal que sou eu. Normal seria cumprimentar. Mas fazer o quê? Você tá vendo a embalagem? Eu já sou diferente, então é mais uma diferença. Então a gente acaba dando aquelas respostas clássicas, de cumprimento com o coração. A pessoa fica toda emocionada, mas ao mesmo tempo chateada. Você diz, tudo bem, o louco aqui sou eu. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando o outro vê que você está sendo verdadeiro e feliz naquilo que você faz, sem querer levar o outro na tua. Sim. Mesmo que, obviamente, muita coisa eu deixei de fazer isso, afeta aquilo que a gente fazia junto, mas enquanto existe o amor do cônjuge, importa qual que está subindo, qual que é que não está, para o outro, e você fica feliz com o que o outro, ele está feliz, ele está mais feliz na vida dele, ele está subindo, ele está realizado, ele
Eu vou fazer um comentário que supostamente seria machista. Eu não tô falando por sexo, eu tô falando só pelo conceito, tá bom? Dizem que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, certo? Sim. Esse tá bom, é machista, é antigo, mas eu vou usar esse exemplo. Pode ser que atrás de uma grande mulher tem um grande homem, não tem problema. Não é esse o ponto. Eu quero chegar no ponto do seguinte. É fato que se um cara sobe na vida... Então, de novo, vou falar, agora esquece religião, vamos falar do assunto... Trabalho. As pessoas estão trabalhando, todo mundo começando a vida. Prosperou. Casaram, o cara prosperou. Ou a mina prosperou, não importa, tanto faz. E começa, trabalha. E o cara começa só a trabalhar. O que acontece com o cônjuge? Seja o homem ou a mulher, o que acontece? Você está trabalhando demais. Você... Nananana. O cara fala, mas a mina, te comprei um carro novo. Porque a gente foi viajar para a Europa. Ficou no melhor hotel. A gente viajou de primeira classe. A gente... Por quê? E aí que vem a questão, é isso que eu quero colocar. A dificuldade que nós temos na mudança da rotina e do que acontece com essa outra pessoa, porque existem pessoas que realmente o trabalho é o que faz ela feliz. Existe, você sabe que existe. Pode ser uma falsa felicidade, que até é, porque não cuida de alma de ninguém, só cuida do dinheiro. Mas, de fato, é um negócio que leva uma pessoa para uma prática que vai fazer com que ela vire outra pessoa. Ela vai ficar focada no trabalho lá e se matando por aquilo. Tem gente, e é isso que eu quero usar agora, que realmente prospera na vida e está casada há 50, 60, 70 anos, e se a pessoa fala para o cônjuge, que de novo, não precisa ser homem ou mulher, tanto faz, fala assim, como você aguenta? Ela fala, a gente tem uma puta vida incrível. Ele consegue achar ela consegue, ou ele consegue enxergar que a pessoa dá para ela tudo que ela pode dentro dessa realidade, e o outro também consegue ver que falta de uma certa maneira e também tenta fazer o melhor possível. Então, eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo que dá para fazer um paralelo verdadeiro com a religião e com a religiosidade. Então, se você está realmente virando um cara muito, muito religioso, ou uma muito religiosa, e outra pessoa resolver que ela pode, de fato, minimamente respeitar e viver bem com aquela outra pessoa deste jeito, talvez os dois lados consigam achar o equilíbrio para viver de uma maneira tranquila. A única coisa que você estava falando, a gente volta para o primeiro podcast. Pro primeiro podcast a gente volta. Sim, que não é para ver o dinheiro, é para ver a pessoa. O tal do viver e existir. Sim. Então muitas pessoas se enganam. Eu não entendo onde eu estou dando para ela. A mulher não quer o dinheiro, a mulher não quer o carro, a mulher quer você. Então, às vezes a pessoa se perde nisso. Porque mais que o que você deu? Você deu existência para ela. Ela vai ficar com mais tédio ainda. Isso é um erro grave que as pessoas têm, qualquer pessoa tem, pais, filhos, etc. Qualquer relacionamento, isso é qualquer relacionamento. Que às vezes a gente pensa que a gente está prosperando, mas a gente está, mas eu estou te beneficiando, você não está numa casa melhor. Tá bom, mas pô, eu queria tanto estar com você. Vamos recapitular, vamos para aquela casebre que a gente vivia mais alegre quando eu tinha você e a gente compartilhava a nossa vida, entendeu? Na nossa existência. Porque a gente vê muitas pessoas que prosperam, mas elas não estão felizes. Então, mas isso é fato. Mas eu acho que a pessoa que prospera tem que conseguir achar um tanto de vida nesta fórmula, assim como o religioso tem que achar um tanto de vida nesta fórmula. Claro. Ele tem que conseguir achar um tanto de vida. Porque é lógico que a mulher dele vai falar pra ele, Fabrengen de novo, festa de novo, com jejum de novo, porque ela não tá entendendo. Ou ele, não importa. De novo, gente, eu só tô falando, não é gênero aqui, pelo amor de Deus. Sim. Mas não é... A pessoa não tá fazendo de sacanagem. Ela Sim. tem um caminho dela Sim. que ela quer ir pra sinagoga de novo. Sim. E a outra pessoa vai falar, pô, o que você vai fazer lá de novo? Você fala, se você souber compensar isso com essa vida, vamos usar aquele exemplo da existência e da vida, Sim. de alguma maneira, para poder fazer a pessoa ser feliz. Ótimo. Perfeito. Mas a outra pessoa, Dani, vai ter que entender um pouquinho que o seu caminho mudou. E, cara, é difícil, Mel. É difícil. E eu tô aqui dando exemplo que não é só pra religião, é pro dinheiro, é pro trabalho, é tanta coisa, cara. Ideal. Pra vegano, a pessoa vira vegano, já vira um puta pepino, porque, meu, É verdade. come carne, outro não come nada. É Sim. difícil, são difíceis, mudanças difíceis. Vou te falar, é exatamente a mesma coisa. Que nem você falou, é para tudo na vida. Porque o religioso, então pode ser religioso na religião, pode ser religioso. Isso, o cara de repente vira um vegano religioso. É um cara, uma mala sem alça, pô. O cara torna-se um cara chato de galocha. Sim. Porque e ele quer que todo mundo seja. Exato. Então, isso aqui, aí você vai falar, pô, vegano não presta. Não, vegano é um caminho bom. Mas esse vegano, entre aspas, ser religioso aí, tá. O chato é o vegano, não é a ver com o veganismo, né? Isso.
Então eu não acho que a religião ela destrói o casamento. Porque se a pessoa ela seguisse as instruções da religião, de acordo com a religião, ver um bom relacionamento, um bom caminho, etc. Não nas costas do outro, etc. E você vai viver bem com aquilo te faz e te deixa feliz, automaticamente você vai ser melhor para ela. Fala, Dani, eu não consigo, você vai saber, eu não sei. Aquele negócio que ela fala que um cara fala pro outro, resume a Torá toda em uma frase. Ele fala pro outro, não faço o que eu faço, pra mim não faço o que eu não faço. Eu não sei, enfim, eu sei o conceito, mas não sei a frase. A história conta no Tratado de Shabat, página 31, famosa história, que diz que uma pessoa que se converteu para o judaísmo, ele foi primeiramente falar com um grande sábio da época chamado Shammai. Você sabe o Shammai? Ele tem um seminário inteiro chamado Beit Shammai. Ele era um homem muito severo, ele era um homem muito restrito, ele não tinha aquela pavio curto, pavio, como você diz a expressão. Ele era realmente, ele não falava na lata. E o cara veio, falou, Rabino, eu quero me converter para a religião, na condição que você me explica a religião inteira, a Torá inteira, todo o ensinamento da filosofia da Torá inteira, no prazo que eu fico num pé, o tempo que eu consigo ficar num pé só. Eu vou ficar com um pé só. Chama, pegou lá uma régua, falou, sai daqui, né? Vai procurar outra. Ele tá de sacanagem comigo. Ele foi procurar o outro sábio da época, chamado Hillel. Hillel era o oposto do Rabbi Shammai. Uma pessoa extremamente benevolente, uma pessoa extremamente calma. Você não conseguia irritar. O Talmud conta cada história que tentaram irritar ele na véspera de Shabbat. Zilhões de vezes não conseguiam. É interessante essas histórias. Ele era uma pessoa extremamente calma. Ele foi lá, falou, mestre, pois não, eu quero me converter. Eu falei, tá, mas na condição que você me ensina toda a Torá, toda a sabedoria divina, no prazo que eu fico num pé só. Ele falou, pois não, pode ficar, meu. E ele disse a seguinte frase, presta atenção, a Torá inteira, toda a sabedoria divina é, o que para você é odiado, pro próximo não faça. Isto é toda a Torá. O resto é explicação. Vai, estude. Repete. Vamos repetir. O que para você é odiado, pro próximo não faça. Isto é toda a razão divina, toda a ciência divina. O resto é explicação. Vai, estude. Assim ele fala. Vai, agora fala o resto, fala a explicação disso, que é linda, a explicação é lindíssima. Então, sobre essa história, tem uma famosa pergunta, que como é que ele pode falar que todo conhecimento divino consiste no que para mim é odiado para o próximo não faça, que é a linguagem negativa do amar o próximo como a ti mesmo. Por que ele diz que isso é toda a Torá? Se realmente a ciência divina está dividida em duas categorias. Os preceitos entre eu e Deus. E os preceitos entre eu e o seu semelhante, eu e o meu semelhante. Sim. Eu entendo que o que não é para mim, que para mim é odiado para o próximo não faça. Isso tem a ver com eu com você. Mas o que tem a ver com guardar o sábado, jejuar em Kippur, colocar tefilim? O que tem a ver para mim odiado para o próximo não faça? Tem nada a ver. Ele fala que é toda a Torá. Como é que ele pode dizer um negócio desse? Então tem algumas explicações. Uma explicação diz que próximo aqui não é o próximo é Deus, o próximo não faça, etc. Mas qual que é a explicação? Tem uma explicação muito bonita que eu queria, já falando sobre esse assunto, uma explicação que eu acho que ela é tão doce que, não sei por que você chamou esse assunto, mas já... Não, manda, que vai no final, vou colocar, vou juntar. Essa explicação é muito bonita, que diz o seguinte, o que ele quis dizer com essa frase, o que para você é odiado, para o próximo não faça? Para pensar o que em comum todo ser humano da Terra não gosta que faça. O que você não gosta aqui para você é odiado? O que para você é odiado? Isso todo ser humano tem igual. O que para nós é uma coisa que a gente odeia, que a gente fica irritado se acontece. O que dentro de todo ser humano da face da Terra, se acontece, você vai se irritar. É uma coisa que você fica chateado. Uma coisa que te chateia. Que te chateia. Chateia qualquer um. Então, as coisas que te irritam e te chateiam. Pequeno. Então ele diz assim, é quando revelam o seu pecado. Então eu vou fazer um exemplo aqui. Imagina que uma pessoa
ele peca, cada um de nós pecamos. A gente sabe que aqui não existe santo, todo mundo peca. Cada um peca. E você sabe os seus pecados. Mas você peca normalmente escondido. Você não gosta de ficar pecando reveladamente. Ninguém gosta que os outros saibam que você peca. Aliás, a pior coisa que tem. O cara vai lá e fofoca, você sabe o que o cara fez? Maledicência também é proibido. Vou até botar aqui um parênteses. Pecado você pode ler como fazer coisas erradas. Exato. Exato. Não é necessariamente o pecado, Sim. né? Pecados capitais. Coisas que você faz errado. Qualquer um, você foi lá no mercado, Mas- pegou uma balinha, você sempre entrega uma balinha, você sempre aproveita, etc. Qualquer tipo de coisas assim. Trata mal pessoas, xinga, Sim, tantas e coisas. isso inclui qualquer tipo de pecado. Vamos dar um exemplo agora. Há muito tempo atrás saímos de Yom Kippur, dia do jejum judaico. O que o cara fazia? Tem uma hora que a gente se ajoelha, a gente vai muito ali, toda vez que ele se ajoelhava, ele tirava um caque, tirava uma bolacha do bolso e comia. Ninguém nem demorava minuto. E assim ele fez 4, 5 vezes. Só que a última vez que ele foi se ajoelhar, o outro pisou no talit dele. Quando ele foi, ele pegou a bolacha na mão, o talit descobriu a cabeça dele, ele estava assim com a bolacha comendo. O outro viu. O outro viu. Ficou. De repente você fica chateado. Agora você fica irritado. Agora, o que você ficou irritado? Você já comeu 4 bolachas. Você está na quarta, não dá na Por que briga. você está irritado? Não, falou, porque o outro viu. Eu falei, daí que o outro viu? Qual a diferença que muda para você? Eu falei, não, ele viu, ele vai contar para o outro. E se ele contar para o outro, é uma coisa que vai me deixar eu muito irritado. Você não gosta que conta as tuas falhas para o outro? Não faça isso com o teu semelhante. Se você vai ver que o teu semelhante está falhando, você viu. Você estava com uma faca e um queijo na mão para poder botar aquela outra. Breaking news! Vamos falar, você não pode imaginar o que eu vi, que o cara fez. Deixa eu te falar o que aconteceu. Ah, mas você gosta que revela os teus pecados, tuas falhas para os outros? Não, né? Então não faça isso para o teu amigo. Diz para nós, e ler, isso é toda a Torá. Isso é a Torá no Shabbat, Yom Kippur. O exemplo que eu te dei é entre eu e Deus. Não importa o que. Você vê o outro falhar, tenha compaixão com o outro. Você não gosta que revela as tuas falhas. Não revela para os outros. Isso é toda a ciência divina. É isso que isso para mim agora que eu vou emendar. Se você evolui religiosamente, você não pode ficar irritado com o outro porque ele não foi. Claro. É a vida dele, meu. E se você se irritar com ele, significa que você não consegue olhar pro amor para a pessoa que esteve do teu lado no dia que você se juntou com ela. Não só isso. Porque você se juntou com ela pela pessoa que ela era, e não pelo que ela faz. Então, Então agora fica um negócio complicado. você falou bem. E outra coisa que está conectado com essa mesma ideia. Essa visão de você olhar que você é superior ao outro porque ele deixa de cumprir, Isso. isso é um ego, isso é uma coisa nojenta. Isso. Isso é um grande pecado, uma grande falha. Sabe o que você tem que olhar? Que, olha, ele só não é mais porque eu. Ao contrário. Você tem que olhar o seguinte, olha, eu estudei, eu achei, não sei o que mais, eu queria tanto que ela fosse, mas o problema é meu. Olha, eu não estou sabendo fazer, o problema não é ela. A gente olha como um não religioso, como de cima para baixo. Tá errado. Olha que bonito. Você estava me contando uma coisa agora. Ontem não. Na semana que a gente fez o Yom Kippur, eu fui quebrar Yom Kippur. E quando eu fui quebrar Yom Kippur, fui na casa do meu primo. E meu primo, agora ele gosta do Chabad, ele tem isso, mas tudo bem, não é isso que eu quero falar. E ele chegou para mim nesse dia e ele falou para mim o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele falou, você sabe que eu fui um dos caras mais loucos da comunidade. Eu sou louco mesmo, enfim, do jeito dele lá. Ok, e ele realmente é um cara, tipo, power. E ele falou pra mim, eu tô tentando fazer grupos que eu coloco as coisas e as pessoas não colocam tefilim. E eu tô tentando fazer e as pessoas... Ele falou, a gente precisa conseguir fazer alguma coisa. A gente precisa conseguir fazer alguma coisa. E eu falei pra ele, sim, mas é difícil. É difícil porque esse chamado é pessoal. Esse chamado é pessoal. Uma vez eu tava passando um Pesach em Nova York. E um rabino falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim... sobre isso também tem histórias, você conhece histórias disso, eu não vou saber, nunca meu é literal, teu é literal, meu não. Então ele falou, se um rabino que nasceu numa família religiosa, que sempre, tudo, práticas religiosas, tudo, ortodoxo, o cara nasceu naquilo, tudo. Então vamos supor que da religiosidade você tem do nível 0 ao nível 10. Então esse cara nasceu no nível 7 de religiosidade. E eu nasci no nível 0. Beleza? Aí ele nasceu no 7. Ele falou, quando eu consigo subir um pouco, se eu subir um pé, eu subo um degrau. Eu faço muito um degrau. Ele falou, às vezes o cara que não fazia nada, e que agora está no nível 3,
ele subiu 3 degraus. Ele tem muito mais mérito do que eu. Eu posso ser muito mais religioso, mas eu só consegui subir 1 degrau na vida. Ele subiu 3 e eu subi 1. Então, o que eu quero mostrar aqui? Às vezes, aliás, tem uma história do Rebbe que eu amo de paixão, que é aquela história que uma pessoa, um cara falou, ela não cumpre nada, essa senhora não cumpre nada, uma moça não cumpre nada, não cumpre nada, não cumpre absolutamente nada, e o Rebbe só ouvindo. Ele falou assim, não, ela acende as velas do Shabat, mas o resto ela não faz nada. E o Rebbe ficou extremamente bravo com ele. Falou, como você me fala que uma pessoa que acende uma vela de Shabat não faz nada? Você tá maluco? Como que você fala que uma pessoa que acende as velas de Shabbat não está conectada com a religião? Você falou que ela não está conectada com a religião. Ela não está conectada. Então, a pergunta é, será, que aqui eu vou deixar uma dúvida, Dani, será que esse cara, ou essa mina, que evolui na religião e que viram religiosos, eles realmente têm uma religiosidade mais forte do que aquele que faz menos? Não. Isso é o Tânia 32. Não só isso. Tem um discernimento do Rebbe muito bonito. Sabe o que o Rebbe falou? É irônico, mas eu vou contar para você. O Rebbe diz assim, você que está na religião, procure trazer com que os outros judeus façam uma mitzvah ou não sei o que mais, etc. Por quê? Por quê? Olha o que o Rebbe falou. Porque depois de 120 anos, quando você vai ser julgado pelo aquilo que você poderia ser de acordo com a capacidade que você estudou, etc., é inferno que você vai merecer. O Rebbe estava falando. Você vai merecer o inferno. Aí, de repente, vai vir uma voz lá do paraíso, que era aquele cara que você mandou fazer o preceito. Calma aí, mas foi ele que me ensinou. Por conta dele, ele vai te salvar para você ir para o paraíso. Que ele só seguiu uma vela de Ele Shabat. fez Ele fazia uma vela de Shabat. O que acontece? A gente não é medido, a contabilidade de Deus não é exatamente assim como a nossa, que foi feita a quantidade de coisas que você fez. Às vezes uma pessoa, Esse é o ponto. ele fez uma coisa, de repente aquilo era aquilo que estava faltando para Esse é o ele, etc. A contabilidade de Deus é outra. Esse é o ponto. Então isso ajuda a gente a ser humilde e olhar de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, era a humildade de Moisés. Então, que é importante. Então, no fim da história, de tudo que a gente está falando, vamos fazer aqui um resumão, nós estamos chegando nos nossos momentos finais. Eu acho que a gente tem que botar aqui o seguinte, não é o religioso, não é a religião, é o religioso, a religião não manda ninguém descartar ninguém, nem brigar com ninguém, não é isso que ela manda fazer. Não. Se você levar dentro de você o amor e o respeito pelo seu parceiro, e souber que às vezes o que ele faz é mais do que você faz, e mesmo que você faça muito, e o que faz menos também saber respeitar o que faz mais, porque é um respeito mútuo, é só respeitar. Isso é resultado, isso é automático. Se ele vai ver que o religioso respeita ele, automático ele vai ser mais religioso. Nem que seja um pouco, é o que você falou, ele vai acender uma vela de Shabat e vai valer para ele muito mais do que tudo que ele faz. Sabe o que? Eu vou acender por tua causa. Isso. Mas eu não te pedi. Eu falo, não, é por isso mesmo. É isso. Você foi gente, cara. Você foi convincente naquilo que você falou. Gostei muito. Você não me impôs. Você não... Uma vez estava lendo agora recentemente nesse Destinanta que saiu agora, não sei o que, um dos estudos, uma carta para concluir. Fala, né, o cara fez uma pergunta, o cara fez... Não, a mãe fez uma pergunta, não, porque você obrigou, você mandou o meu filho, falou... o Rebbe falou, eu nunca mandei ninguém fazer absolutamente nada. Quando me procura, eu sugiro e dou conselhos. Eu não obrigo ninguém a fazer nada. Sim. Você está entendendo? Eu acho que esse é o approach que a gente tem que ter na religião. Esse é o approach que eu carrego na minha vida, esse é o approach que eu vi que é efetivo, e eu acho que esse é o nosso grande sucesso de Kiruv do Chabad. Que Eu acho que eu resumiria a nossa conversa aqui em 3 pontos muito importantes. Religião. Então vamos voltar aqui à nossa pergunta. Religião pode estragar um relacionamento? Pode. Em 3 casos. Se você não for humilde, se você não souber amar a pessoa que está do teu lado e respeitar, e se você não tiver... Se você não for humilde, se você não tiver amor, se você não tiver respeito. E se você não interpreta a religião como que ela é. Isso. Está o pseudo-religioso que eu usei no início E o cara ele se acha que ele é religioso, a bagagem que foi passada para ele, ele olha de cima para baixo, ele é orgulhoso, etc. Aí acaba mesmo. Não, a humildade é obrigatória em todo e qualquer relacionamento. Se você não tiver humildade, você se achar melhor que o outro que está do teu lado, saiba que você vai parar lá no Rabino Dani fazendo um gueto. Isso é lá que você vai parar. Vou fazer propaganda. Vamos fazer propaganda. Vou te falar. Separações, telefone, dá o telefone de separações, que é separações. Vou dar o telefone só ligar. Tô de casamento, a gente já tá falando de separações. O que o Baal Shem Tov falou era isso. Ele não diferenciava o que sabe estudar do judeu simples do que sabe estudar. Ele amava as pessoas simples. O Baal Shem Tov via a pureza de uma pessoa simples e falou, eles estão mais lá acima do que o mais religioso, o mais tzadik, etc.
Isso é todo o raciocínio. Essa é a base do raciocínio. Eu acho que respeito, amor, humildade e não interpretar a religião da maneira errada. Fazendo essas quatro bases, cara, Grande chance. religião não vai ser o que vai atrapalhar o relacionamento. Religião não vai. Não vai ser. Aliás, nem religião, quer manter. nem trabalho, nem sucesso na vida, nem nada que acontecer. A verdade é que isso realmente não vai destruir um relacionamento por causa disso. Sim, Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje nós temos uma equipe estendida com o nosso amigo Alan, direto da Terra Santa, que é o nosso editor de imagens, que está aqui conosco e irá embora já já. Estamos aqui com o Aren, nosso técnico de som, com a Carol, nossa produtora, que já virou, inclusive, pô, pega a cerveja pra Carol. Os caras falaram, pega a cerveja pra Carol, manda ela vir aqui pra cerveja. Hoje foi o Alan que trouxe, hein? Vamos tirar nossa cervejinha aqui. Estamos chegando ao fim de mais um Papo Caché, Rabino Dani Ashkenazi. E já vamos abrir as nossas... Nós já abrimos, né? Não vamos abrir. Já estão abertas as nossas cervejinhas para que a gente faça o nosso brinde final. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, do meu amigo Javier, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa trazer o Papo Caché para todos vocês. Falamos hoje sobre religião. Religião estraga o relacionamento. Chegamos à conclusão que não é a coitada da religião que tem culpa dessa história, não. E o falso religioso. Jogam nas costas da pessoa errada, da história errada. Isso que é a grande verdade. A gente espera vocês na próxima terça-feira, 8h30 da noite, para abordar mais uma questão da vida, Rabino Dani. Essa power, hein? Bucha da bucha. E aí, pais e filhos, como manter uma relação saudável? Eita. Essa, vou te falar, olha, se o Rabino Dani tiver a resposta certa para esse assunto, nós vamos ganhar o prêmio Nobel da relação pais e filhos, porque não é brincadeira, isso aqui é pesado. Não esqueça que a gente está no YouTube, Spotify, Instagram. Por favor, indicar para os amigos e para os inimigos, como eu sempre falo, porque conteúdo vale para todo mundo, né, Rabino Dani? E assim nós vamos estar aqui, vamos chegando ao fim, para o nosso Lechaim. E semana que vem tem mais, Rabino Dani. Amém. Lechaim. Até a próxima.